Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Pro Carlos aqui. E olha só como eu estou feliz. Que maravilha, né? É o seguinte, eu tinha acabado de gravar toda ou quase toda a apresentação e sem querer eu deletei tudo, rapaz. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, rapaz. Que desperdício do meu tempo. É o seguinte, o conteúdo do segundo bimestre é funções. E para apresentar essa ideia de função ou a ideia inicial de função, eu vou utilizar as grandezas proporcionais. Pessoal, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Então, aí no YouTube existe uma ferramenta para vocês acelerarem ou reduzirem a velocidade de exibição do vídeo. Então, utilize essa ferramenta aí e boa sorte. Bom, aqui é o seguinte: a proporcionalidade é provavelmente a noção matemática mais difundida na cultura de todos os povos e seu uso universal data de milênios. Bom, gente, a ideia de proporção ou de grandezas proporcionais, ela surge ali junto com a ideia de número, né? Pois o número é uma associação entre duas grandezas, né? Existe uma relação entre duas grandezas e essa relação é uma ideia intuitiva ali de grandezas proporcionais. Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide, né? O cara ele calculando a altura da pirâmide pela sombra, um velho aqui segurando um esquadro. E um homem ali, rapaz, cheio de braço e com 5 pernas dentro de um quadrado de um círculo. É isso aí. Aqui eu tenho um exemplo, né? Uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros? Ou seja, uma ideiazinha de proporção, né? A resolução é o seguinte, né? Aqui vocês iriam montar essa tabela, né, com as grandezas quilômetros e dias e vocês teriam que identificar se essa grandeza são diretamente ou inversamente proporcional da seguinte forma: 36 quilômetros foram precisos 14 dias. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Obviamente vão precisar de mais dias, né? Então isso caracteriza a grandeza como diretamente proporcional e vocês podem aplicar aquela regra de 3 multiplicando em x, né? Desse jeito assim, ó. Mas na verdade isso está fundamentado na ideia de proporção, né? Vocês montariam as grandezas como uma proporção e aplicaria a relação fundamental da proporção para poder encontrar o valor de x chegando a 21 dias, né? Para 54 quilômetros. Um segundo exemplo, né? Viajando de carro a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, consigo ir de uma cidade A para a cidade B em 2 horas e 40 minutos. Qual deve ser a minha velocidade para percorrer a mesma distância, né, em 2 horas? Ou seja, se eu preciso fazer em menos tempo, eu vou ter que aumentar a velocidade, né? Só uma dica aí. Aqui a resolução é bem simples, vocês iriam montar a tabela também, né, com as grandezas tempo e velocidade. Aqui em tempo eu coloquei a unidade em minutos, então 2 horas e 40 minutos eu transformei em 160 minutos. 2 horas eu transformei em 120 minutos. E é o seguinte, vocês teriam que identificar se essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais da seguinte forma. A pessoa gastou 2 horas e 40 minutos fazendo 60 km por hora. Se ela quer gastar menos tempo, ela teria que aumentar ou diminuir a velocidade. Obviamente, ela teria que aumentar a velocidade, né? Então, olha só, eu diminuo o tempo, eu aumento a velocidade. Isso caracteriza como inversamente proporcional e vocês não poderiam multiplicar em x nesse caso. Teria que inverter aqui, ó, essa parte para poder multiplicar em x. E aqui vamos utilizar a ideia de proporção também, que eu pego as grandezas, monto a proporção desse jeitinho aqui, ó. Inverto a segunda fração, ó, fica assim. Desse jeito vocês podem multiplicar em x, né? E chega à conclusão que o x é igual a 80, então vocês precisariam de 80, a pessoa precisaria viajar a 80 km por hora para fazer aquele mesmo percurso em 2 horas. É isso aí. Vamos pro próximo. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com algumas grandezas, né? E nessas grandezas elas não são proporção, pois olha só, na primeira coluna nós temos aqui uma grandeza que pode ser caracterizada como grandeza qualitativa e as outras quantitativas. Porém,
o peso de Paulo não tem nenhuma relação com a idade dele nem com a altura, né? E assim para os demais, ou seja, peso, altura e idade não se relacionam, né? Pois a pessoa pode estar pesando 10 quilos hoje, ou 70 quilos hoje, o Paulo, né? E amanhã pode estar pesando menos ou mais, vai depender de quanto ele come, né? E a idade dele aí vai estar sempre numa crescente, a altura chega num determinado tempo que não vai para lugar nenhum, né? Então é isso aí. Vamos para a definição de proporcionalidade. Essa definição ela é dividida em 3 partes, né? E vamos apresentá-las. Utilizando a ideia que x e y são grandezas proporcionais. Já vamos partir desse princípio que elas são grandezas e são proporcionais. Aqui a definição as grandezas x e y acham-se de tal modo relacionadas que a cada valor de x corresponde um valor bem determinado de y. Diz-se então que existe uma correspondência em que y é função de x. Gente, isso aqui já é uma própria definição de função, né? Eu tenho duas grandezas, x e y, e existe uma relação entre elas, né? Tal que o y está em função de x. Bom, isso é uma definição já de função praticamente. O primeiro exemplo ele aborda muito bem essa questão da relação, né? 36 km em 14 dias, ou seja, existe uma relação aqui. Ó. Se ele não fizer nenhum quilômetro, não precisa de nenhum dias. Ou seja, existe uma relação entre as grandezas e tem uma observação que eu coloquei, que é essa expressão aqui. Né? Ó. Esse x com a setinha para o y significa que o y corresponde a x. Isso já traz uma ideia aí bem implícita de função. E aqui nós temos a segunda parte, né, que é para poder caracterizar uma proporcionalidade. Quanto maior x, menor será y. Ou, quanto maior x, maior y, que é o que tem nesse caso aqui. O primeiro exemplo ele aborda muito bem essa questão. Né? Eu tenho aqui 36 km em 14 dias, aumentei a quantidade de quilômetros, aumento a quantidade de dias também. É isso, bem. Deixa eu ver. A terceira parte é o seguinte: se um valor x corresponde a y, ou seja, são grandezas proporcionais, e se eu multiplicar x por um número qualquer, eu tenho que multiplicar o valor de y por esse mesmo número. Simples assim, não tem o que dizer aqui. Ó. Eu vou trazer o primeiro exemplo e vou fazer o seguinte: ó, 36 km em 14 dias. Eu vou multiplicar 36 por 2 e vou encontrar o que? 72 dias. Eu tenho que fazer a mesma coisa com a próxima grandeza, né? Que é 14 dias. Eu vou multiplicar por 2, que vai ser 28. Então, se eu multiplicar x por 2, eu tenho que multiplicar y por 2 também. E assim para qualquer número. Fator de proporcionalidade. Aqui é o seguinte, gente. Se você tem lá, eu vou falar de uma forma resumida, as duas grandezas lá se relacionando, né? Se você pegar o y e dividir por x, vocês vão encontrar um número chamado de fator de proporcionalidade. E esse número ele vale para qualquer grandeza, bom, para qualquer parte da relação. Né? Aqui no exemplo, eu trouxe para vocês aqui, ó, se eu pegar aqui ó, o 14 e dividir por 36, ele vai ser igual ao número. E se eu pegar o 21 e dividir por 54, ele tem que ser igual a esse mesmo número, que é o fator de proporcionalidade. Que nesse exemplo aqui ele é igual a 0,3888 e assim por diante. Né? Temos uma dízima periódica. Gente, é o seguinte, resumindo aqui, quase dançando aqui, burilando de alegria, né, rapaz, por ter terminado essa parte. Que é isso, gente. Ó, existindo essa relação entre as grandezas, irá existir a constante, né, que será a razão entre as grandezas. E essa constante, ela te permite gerar essa lei de formação aqui, ó, para essas duas grandezas. Né? É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como caracterizar uma grandeza como diretamente ou inversamente proporcional. Né? Ou seja, chega de festa aí, vamos para o que interessa. E aqui é o seguinte, grandezas diretamente proporcionais ou inversamente. Então é isso aí, ó, grandeza diretamente proporcional. É o seguinte, aqui vocês vão observar isso aqui, ó, quanto maior for x, maior será o y. O nosso primeiro exemplo ele aborda uma grandeza diretamente proporcional.
podem observar lá novamente, né? E a grandeza inversamente proporcional é que quanto maior for o x, menor será o y. O segundo exemplo aborda essa questão aqui, né? Por exemplo, quanto maior o tempo, né, menor a velocidade. Ou quanto menor o tempo, maior a velocidade. Gente, então essa aqui é a parte mais importante. Vocês vão utilizar esses dois critérios para poder verificar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional em alguma atividade que eu irei aplicar aí futuramente, né? Então, aqui, ó, para finalizar aqui essa parte, né, eu tenho a grandeza x e y se relacionando, né? E nesse caso ela é inversamente proporcional. Então a nossa constante, em vez de ser uma razão, ou seja, em vez de eu pegar o y e dividir pelo x, quando é inversamente proporcional, vocês multiplicam as duas grandezas. X vezes y vai ser uma constante, e essa constante se repete para qualquer termo dessas grandezas aí, ó. O segundo exemplo eu tenho isso, né? Se você pegar aqui, ó, 160 vezes 60, ele vai ser igual a 120 vezes 80. Tá aqui, ó. 9.600 para os dois casos. E isso acontece para qualquer valor. É isso aí, gente. Chegamos ao fim, rapaz. Quem não estiver entendendo nada aí, basta assistir essa apresentação mais umas 10 vezes aí. Utilizam essa possibilidade de ficar retornando aí ou revendo o vídeo várias vezes, né? E quem tiver alguma dúvida, eu tô aí, gente. Tô aí no Google Class, tô conectado aí o tempo todo, rapaz. Basta mandar um salve. Então é isso aí. Até mais. Bons estudos.